Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza, hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa nona lição da nossa revista de jovem desse primeiro trimestre de 2023, que tem como título A Santidade e a Marca do Crente. Vamos trazer a nossa reflexão sobre essa nossa nona revista de jovem. Lembrando que essa revista desse primeiro trimestre está contextualizando a santidade, né? Precisamos viver uma vida de santidade. E hoje nós vamos falar sobre a marca na vida do crente. Um cristão tem que levar uma vida separada, santa. Nós somos sacerdócio real de Cristo. O nosso texto principal, ou texto áureo, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O resumo da nossa lição diz que a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os objetivos desta lição, a qual iremos pontuar, é mostrar que a santidade é a marca do cristão, do crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, saber que a santidade continua sendo exigida na Nova Aliança, no Novo Testamento, e pontuar a superioridade do culto oferecido pelo crente no Novo Testamento, o culto racional. Você pega a sua Bíblia, porque o nosso texto bíblico está em 3 passagens das Escrituras. Primeira em Êxodo, capítulo 19, versículo do 6 e 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo do 1 do 1 e o 2, e primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Você pega a sua Bíblia, leia essas referências para a gente continuar, né? Então, nós vamos falar a respeito da santidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, trazendo nossas reflexões sobre as nossas lições. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, acompanhe os vídeos e comente, deixe sua sugestão, que estamos postando semanalmente, trazendo uma reflexão sobre as nossas lições da nossa escola bíblica dominical. A nossa introdução começa pontuando que a santidade ela é exigida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando lemos a Bíblia, nós temos que ter esse hábito de ler a palavra de Deus constantemente, e nós vamos compreendendo, aprendendo que a santidade ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio ou purificado quando fazia ali o sacrifício, né? Levava a sua oferta aos sacerdotes, e os sacerdotes sacrificavam ali representando como um intermediador do povo ali para Deus. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo, né? Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa, né? Vivermos uma vida de santidade separados do mundo. O nosso primeiro tópico dessa nossa lição, o título é a santidade como marca do crente no Antigo Testamento, trazendo uma reflexão ali a respeito da vida separada, do que era exigido dos sacerdotes, dos levitas, enfim, daquele que ia oferecer o seu sacrifício para Deus perdoar as suas iniquidades, né? Para apresentar-se diante de Deus é necessário ter
viver uma vida de santidade. Lembramos quando Moisés estava ali no Êxodo, chegou ali no monte, né, que ele viu a sarça, Deus falou para que ele tirasse a sandália dos seus pés, pois o lugar era santo, ou seja, onde Deus está, onde Deus chega, tem que haver santidade, né? Então, o livro de Levítico, que é o terceiro livro ali do cânon, da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, Levítico também foi escrito ali por Moisés. Levítico apresenta dois temas importantes e que se sobressaem. Primeiro, a expiação, né, por procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado, à restauração da comunhão com Deus e a santidade, obviamente, né? A expiação, né, os sacrifícios que eram feitos e a exigência da santidade. Se apresentar diante de Deus, exige-se santidade, pois Deus é santo, né? O livro de Levítico foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador e para mostrar o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. O povo de Deus tem que viver uma vida separada, né? Lá em João, Evangelho escrito por João, capítulo 17, Jesus, na sua oração, ela intercessora, Jesus ora ao Pai por nós, pelos seus discípulos, dizendo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Jesus disse que ele não era do mundo, que nós não somos do mundo, assim como ele do mundo não era. Então, viver uma vida de santidade é essencial para o cristão, né? Então, o Senhor estabeleceu uma aliança com os hebreus e essa aliança exigia santidade e compromisso, a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento de Deus. Os israelitas são advertidos várias vezes para não adotarem as práticas daqueles povos que Deus tinha tirado ali da terra de Canaã, né? Eles deveriam ter a marca de Deus, que é a santidade, a santificação. Então, o Senhor Deus estabeleceu esta aliança com os hebreus que exigia santidade e compromisso a fim de que os outros povos, as outras nações, viessem a ter o conhecimento de Deus. E existe uma disciplina na teologia, né, chamada missiologia, que trata a respeito dessa chamada missão centrípeta, ou seja, a nação de Israel não foi enviada para evangelizar o mundo, né? Como aconteceu ali quando Jesus veio e começou a enviar os seus discípulos. Quando se acompanharmos a história do Antigo Testamento, a nação de Israel não era enviada às nações para falar de Deus. Nós vemos só um exemplo disso acontecendo ali no livro de Jonas, quando Deus envia Jonas para pregar àquela cidade de Nínive. Mas nós não observamos isso ao longo da história do Antigo Testamento, da história dos judeus, os judeus indo anunciar o reino de Deus, né? O propósito de Deus era que a nação fosse uma nação sacerdotal, que através de Israel as demais nações viessem a conhecer a Deus. O lugar de adoração era o templo. Então, era uma missão centrípeta, ou seja, de fora para dentro. As pessoas, as nações, os povos teriam que olhar para Israel e sentirem-se atraídas pelo Deus de Israel. Infelizmente, o povo israelita deixaram muito a desejar também neste sentido, né? Mas Deus exigia que o seu povo fosse um povo santo, um povo separado. Quando Deus colocou o povo em Canaã, Deus, através da lei de Moisés, de Josué, dos profetas, a advertência era que não deveriam se misturar com aqueles povos, aquelas nações, porque aquelas nações praticavam tudo que era
abominável aos olhos de Deus, né? Então Israel era para ser o exemplo de santidade, de pureza, para que as pessoas, as nações, os demais povos viessem se sentirem atraídas a Deus, porque o povo israelita deveria ser o exemplo. Infelizmente, não aconteceu, né? Então, o tabernáculo e os serviços realizados nele revela a santidade de Deus e do seu povo. O sacerdote recebia as ofertas do povo, que tinha acesso somente ali à parte do átrio do tabernáculo. O povo, né, comum ali só tinha acesso apenas à área ali externa do tabernáculo. Não poderia entrar lá no lugar no lugar chamado como Santo dos Santos, e no lugar santíssimo, né? Só o sumo sacerdote, o sacerdote chegava ali até o lugar santo, mas no Santo dos Santos só o sumo sacerdote ia uma vez ao ano para fazer expiação, oferecer sacrifício, expiação por si, por sua família e pela nação de Israel. O povo comum só chegava ali até ali na área do átrio, na área do pátio, onde levava os seus sacrifícios para entregar ali os sacerdotes, para imolarem e oferecerem os sacrifícios ao Senhor. Também chamado de pátio, né? Átrio e também chamado de pátio. A partir daí, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, continuava com a oferta e a adoração, pois o povo comum não tinha acesso lá à parte interna, dentro ali do tabernáculo, né? Onde ficava o candelabro, o altar do incenso e a mesa com os pães da proposição. E no Santo dos Santos ficava a arca da aliança, né? Então, no átrio ficava ali, na parte ali exterior, ficava ali o altar do sacrifício e um pouco mais adiante a pia de bronze para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés, né? A pia ali de cobre para a purificação das mãos e dos pés dos sacerdotes, que eles lavavam com água antes de entrarem no interior do tabernáculo para ministrar nos seus dois compartimentos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo ficava ali os três mobiliários, né? Como já pontuamos, o castiçal de ouro, ali o candelabro, a mesa com os pães da proposição e também o altar do incenso, né? Tudo isso está lá registrado no livro de Êxodo. Interessante a gente ler a Bíblia, ler os livros, e aí a gente vai aprendendo mais a respeito da história do povo de Israel, né? No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar como representante do povo, e havia somente ali um único móvel, que era a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança estava uma cópia ali da lei que Deus havia dado a Moisés, as tábuas da lei, estava ali um pote ali com maná, com um pouco de maná, representando ali o que Deus proveu sustento para o seu povo durante aquele período todo ali no deserto, e também a vara de Arão, que floresceu num episódio em que Corá e aqueles que Datã e Abirão havia suscitado ali um levante contra a liderança de Josué, de Arão, né? E Deus mandou que os líderes das tribos se reunissem ali, e também Arão, e a vara daquele que florescesse era aquele que Deus havia escolhido. E foi o que aconteceu com Arão, né? Nesse episódio, Coré, Datã e Abirão, e aqueles que se reuniram a eles foram engolidos pela terra. A terra abriu literalmente, engoliu ali Datã, Abirão, Coré e suas famílias, né? O castigo de Deus veio sobre eles por causa da sua rebelião, né? O convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, né? Como afirma Isaías: Deus, o Santo,
será santificado em justiça. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, né? Os sacerdotes primavam ali pela pureza do ritual. Os profetas, nós vemos ali ao longo da história do Antigo Testamento, prezava pela pureza, pela justiça social, pela equidade nas relações humanas, né? Agir com justiça, julgar com justiça, não favorecer alguém que lhe dá favores, né? Já os livros poéticos, os livros sapienciais ali da Bíblia, Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, o livro sapienciais, o livro de sabedoria, aponta para a pureza da moralidade do indivíduo. É extraordinário como aprendemos quando estudamos a Bíblia Sagrada. E todo ser humano tem um poder em suas mãos, em determinado momento da sua vida, né? Por mais simples que seja esta pessoa. O que ele faz com isso revela o seu caráter e a sua obediência ao Senhor, né? Então, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar como representante do povo ali para Deus, uma vez ao ano, né? Depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou e hoje todos nós temos acesso à presença de Deus, né? O nosso segundo tópico vai falar sobre a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento ou na Nova Aliança, né? A justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. O Antigo Testamento, a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo e a prática da justiça, né? Nós vemos o apóstolo Paulo afirmando, que a lei não era suficiente para salvar. Ela serviu apenas como preceptora para a chegada de Cristo, né? A morte do Senhor Jesus Cristo é acompanhada de grandes sinais. E um deles foi o véu do templo, né? O véu do templo se rasgou-se de cima a baixo, trazendo agora acesso a Deus para todos aqueles que desejam, que buscam, né? O símbolo da inacessibilidade do ser humano a Deus rasgou-se em 2 pedaços, de alto a baixo, né? Uma das demonstrações que Jesus estava cumprindo a lei e inutilizando qualquer forma de sacrifício para justificação. Agora, quem crê em Cristo, por meio do seu sacrifício, tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo, né? Por meio do sacrifício de Cristo, o crente é justificado e santificado, né? Quando Deus olha para nós através de Cristo, todos nós somos justificados, santos, né? Deus nos vê santos, né? Puros, lavados, quando Deus olha para nós através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu sua missão e retornou para o Pai. E ele não retirou a igreja do mundo, como está lá novamente em Evangelho escrito por João, capítulo 17, quando Jesus ora e intercede pelos seus discípulos, né? Mas ele deixou a igreja para ali representar, anunciando seu evangelho, né? O cristão, guiado pelo Espírito Santo, torna-se um embaixador de Cristo. Aqui nós vemos, diferentemente de Israel lá no Antigo Testamento, que o propósito era as nações olharem para Israel e reconhecer, vir até a nação de Israel para ter um encontro com Deus. No Novo Testamento nós vemos a missão chamada centrífuga, ou seja, do centro para fora. Quando Jesus inicia seu ministério, Jesus começa anunciando, pregando, indo de aldeia em aldeia, de comunidade em comunidade, de cidade em cidade, pregando e enviando os seus discípulos. Então nós vemos que não é como no Antigo Testamento, de fora para dentro. As pessoas vinham de fora para dentro, sendo atraídas.
No Novo Testamento, não. A missão, a ordenança de Jesus é ir por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Então, Jesus nos manda ir, anunciar, pregar, né? Aí está a comissão do Senhor Jesus Cristo, o idem do Senhor Jesus Cristo, diferentemente do Antigo Testamento. Jesus cumpriu sua missão e retornou para o Pai. Então, o cristão, guiado pelo Espírito Santo, torna-se um embaixador de Cristo. A igreja, por meio dos discípulos de Jesus, nós somos discípulos, embaixadores, recebeu de Jesus esta vocação, né? E deve se manter fiel a ela, indo, pregando, anunciando, e para que haja frutos, dê fruto, é necessário termos uma vida de santidade, manter-se uma vida de santidade. A santidade é exigida tanto no Antigo como, obviamente, no Novo Testamento, na Nova Aliança. A recomendação divina ao povo de Israel, como está lá em Levítico 19, capítulo 2. Deus diz: sereis santos, santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo, né? Citando o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, a mesma passagem ali, referência a essa passagem de Levítico, capítulo 19, versículo 2, referindo-se à santidade de Deus, que nós devemos também buscar a santidade, porque Deus é um Deus santo. A igreja tem uma responsabilidade, recebeu a revelação maior de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como sumo sacerdote perfeito. Não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, né? Não precisamos mais sacrificar nada, né? Tudo se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Quer ter acesso a Deus? Jesus Cristo é a porta, né? Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é aquele que tomou o nosso lugar, né? O véu que separava ali no Antigo Testamento, onde só o sumo sacerdote poderia chegar, na presença ali dos santos, onde estava ali a Arca da Aliança, a presença de Deus, com a morte e o sacrifício de Cristo, Jesus se tornou a porta, o acesso a Deus é através de Jesus, né? Então, cada um de nós temos acesso a Deus, mas é preciso santidade, né? Porque a santidade é exigida em toda a Escritura? Porque Deus é um Deus santo, e seu povo também tem que buscar viver uma vida de santidade. E concluindo aqui esse nosso terceiro tópico dessa nossa lição, é o culto racional no Novo Testamento, consagrando o corpo como sacrifício, consagrando o nosso corpo como sacrifício. No Antigo Testamento, uma das práticas principais do tabernáculo eram os sacrifícios de animais, serviam para apontar para Cristo, o sacrifício perfeito. Os sacrifícios de animais encobriam os pecados, mas não eram eficazes para removê-los. Cada ano era necessário repetir ali os sacrifícios, né? Como está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4, onde o escritor vai dizer que é impossível o sangue de touros e o sangue de bode tirar pecado. Só Jesus fez isto, né? Faz isto. Então, o novo convertido passa a ter o acesso ao sacrifício único, perfeito e realizado por Cristo Jesus, né? Exige-se do crente uma consagração, obviamente, autêntica e não mecânica e repetitiva. É preciso ser sincero, confessar, deixar, buscar uma vida de santidade, uma vida pautada nos princípios bíblicos, e Jesus vai nos guiando rumo a um crescimento espiritual, uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, né? O culto agora deveria ser realmente espiritual na nossa vida, né? Onde o adorador entrega a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo
do crente passa a ser o lugar de encontro e de comunhão, lugar privilegiado na adoração, né? Nosso corpo, obviamente, passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus foi ao céu, enviou o seu Consolador, o seu Santo Espírito, que passa a habitar no meio da sua igreja, na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo de Deus. Também consagrando a Deus o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? O apóstolo Paulo orienta o crente, o cristão, oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo para Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12. No Antigo Testamento, o povo era responsável por levar os sacrifícios ali para o sacerdote, mas era o sacerdote quem oferecia. Por isso, ele deveria seguir todas as recomendações dos sacerdotes da lei, né, de purificação para oferecer os sacrifícios. O sacrifício deveria ser repetido todos os anos. Oferecer o sacrifício hoje pelos seus pecados eram encobertos. No próximo ano teria que repetir tudo de novo. Com Jesus não é assim. Não precisamos mais de sacrificar animais. Jesus foi o sacrifício perfeito, né? Jesus não encobriu nossos pecados. Quando pedimos perdão, Jesus nos perdoa, nos purifica, né? É diferente. Jesus nos purifica, nos purifica. Na nova aliança, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada crente é um sacerdote santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. O salvo passa a adorar a Deus por meio do seu próprio corpo, de forma integral, corpo, alma e espírito, né? O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e alma de forma exclusiva, separada para Deus, consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Deus se interessa pelo interior das pessoas, né? Onde está o verdadeiro eu? Mas é inegável que o interior se reflete no exterior, né? Como dizem alguns aí, Deus só quer o coração. Mas quando Deus tem o nosso coração, o nosso exterior também é transformado. O exterior vai refletir o que está dentro de nós, né? Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do seu coração, né? São o que está lá no interior do homem, é o que contamina, é o que sai de dentro. Então, o que é que está dentro do nosso coração? O nosso exterior vai refletir o nosso interior. Precisamos ter cuidado, né? Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo. Temos que zelar por ele. O estudo desta lição é um bom momento para a gente refletir a respeito da mordomia do nosso corpo, né? Como estamos cuidando dele, né? O nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo de Deus, né? Precisamos cuidar dele com muito carinho, com muito cuidado, né? A mordomia. Cuidar de nós, estamos cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Então, nosso maior desejo deve ser de uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. Para isso, precisamos separar-nos do mundo e aproximar-nos cada vez mais do Senhor. Então, esse é o resumo dessa nossa lição, que tem como título: A santidade é a marca do cristão. É impossível, né, vivermos uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus sem santidade. É impossível. Deus é santo e exige que os seus discípulos, os seus filhos sejam santos, né? Santidade. Deus abomina o pecado, né? A separação que existia entre nós e Deus, que a gente não poderia chegar até Deus, Jesus tirou. Jesus nos deu acesso a Deus.
Mas quando Jesus morreu, todos nós fomos perdoados? Não. Precisamos ter cuidado. Jesus morreu, imediatamente todos foram perdoados? Não. Jesus morreu, a partir daí é que nós podemos, confessando, aceitando, reconhecendo, conhecendo, confessar nossos pecados, a partir daí seremos perdoados. Quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aceitamos e pedimos perdão a Ele. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Não foi a morte de Cristo, Cristo morreu, estamos todos perdoados. Não, precisamos ir até Cristo, pois Ele é a porta. Se olharmos o exemplo do tabernáculo só tinha uma porta. O tabernáculo só tinha uma porta. Jesus é a porta. Andamos um pouquinho ali no tabernáculo, está lá o altar dos sacrifícios, simbolizando ali a cruz de Cristo. Jesus foi o sacrifício, o cordeiro. No altar se sacrificava ali o animal. Jesus foi o cordeiro. Mas na frente nós temos ali a pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos, os pés. Jesus é a água que nos purifica. E mais na frente está lá o tabernáculo, o lugar santo dos santos, onde os sacerdotes entravam, onde estava ali o candelabro com azeite, simbolizando ali o Espírito Santo, a mesa com os pães da proposição. Jesus é o nosso pão da vida, mas na frente ali está o altar de incenso, simbolizando ali as nossas orações, que sobe como um cheiro suave. A presença do Senhor tem que ser assim, E no lugar mais adentro está lá o lugar santíssimo, o santo dos santos, o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. A presença de Deus, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos deu acesso diretamente a Deus através dele. Então, Cristo é o centro de tudo, Cristo é o centro de tudo. E o Antigo Testamento, o tabernáculo, tudo ali foi um modelo que Deus deu a Moisés. Deus deu a planta a Moisés, um modelo para Moisés fazer, conforme o modelo que Deus havia dado, Então, tudo apontava para Cristo, Então, é necessário santidade. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.